semelhança, ou nos tornarmos a semelhança de Cristo. Para isso serve a caminhada cristã. E nesses meses, janeiro e fevereiro, a gente vem trabalhando um subtema, né? Até que Cristo seja formado em nós. Qual tem sido o subtema de janeiro e fevereiro? Alguém falou aí. Compromisso, né? Até que Cristo seja formado em nós no compromisso. Então, o objetivo desse mês de janeiro e fevereiro foi destacar essa qualidade em Jesus a ser comunicada, transmitida e transferida a nós, né? Para que possamos ter isso daí como também um alvo e crescermos em relação a ele. Mas é importante a gente entender o que é compromisso. O que é compromisso? Oi? Uma obrigação. Compromisso é exatamente isso. Até que você se comprometa, não é uma obrigação. Enquanto você não se comprometeu, não necessariamente é uma obrigação. Mas a partir do momento em que você assume um compromisso, você assume uma obrigação. Você está dizendo, quando diz para o outro que está comprometido com aquilo, que você vai se empenhar, tomar os cuidados, se sacrificar em prol daquela causa diante da qual você assumiu um compromisso. Então, assumir compromisso é isso. A verdade é que, nos dias de hoje, essa palavra ela perdeu poder, né? Ela perdeu status. Quem gosta de esperar? Eu não, né? Mas quem gosta de esperar? Você combina com o sujeito, vamos juntos? Aí o cara fala, vamos juntos. Que horas a gente se encontra? Às 9. Então está combinado. Aonde? Lá em frente à padaria Veneza. Então está certo. Às 9, em frente à padaria Veneza. O que é comprometido chega lá que horas? 10 para as 9, né? 5 para as 9, pelo menos, está lá já no lugar. E o outro, que não é comprometido? 10 horas você está ligando para ele como? Né? Na maior falsidade. Ô, irmão, você quer xingar ele de tudo quanto é nome, né? Mas você é crente, não pode. Aí você liga, irmão, a paz do Senhor, irmão. E aí, irmão? Né? Aí ele fala, não, é que eu perdi a hora, mas eu já estou indo. Você fala, então está tudo na paz, Deus abençoe. Mas só Deus sabe, né? O que há dentro do seu coração em relação àquele irmão. Embora hoje em dia as pessoas não sejam fiéis aos compromissos, de maneira geral, a gente, no contexto aqui evangélico, cristão, espiritual, precisa resgatar o real significado dessa palavra, uma vez que estamos propondo nos tornarmos iguais a Cristo no que tange a questão de compromisso. Então, compromisso é isso, é uma obrigação contraída. Eu assumi uma obrigação. A partir do momento que eu assumi o compromisso, eu me obrigo a me empenhar o máximo possível, tomar todos os cuidados. Vou colocar o despertador naquele horário combinado, eu vou pedir o meu cônjuge para me acordar, eu vou tomar todos os cuidados possíveis para que aquela causa, né, aquele compromisso seja cumprido, seja realizado. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê alguém totalmente comprometido. Totalmente comprometido. E eu diria totalmente comprometido com o Pai, totalmente comprometido com o desígnio da Trindade, totalmente comprometido com uma missão. Quando a gente olha para Jesus e tenta ver o seu compromisso, a gente vê o compromisso de Jesus se revelando na sua missão. E eu quero destacar aqui pelo menos 3 episódios, situações que revelam esse compromisso com Jesus Cristo. Primeiro, quero fazer referência àquele texto lá do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando Jesus foi levado para o deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo. E aí você vai lembrar lá das três situações em que Satanás tentou Jesus. Qual era o objetivo da tentação de Satanás?
Exatamente. Né? Havia em Jesus um propósito para a sua vida e para a sua existência. A Bíblia, quando fala de Jesus antes do seu nascimento, fala do propósito para o qual ele nasceria. A Bíblia, quando se refere à vinda de Jesus ao mundo, liga a sua vinda ao propósito. Então, tudo conspirava em função de um propósito da sua existência. E o tentador trabalha no sentido de procurar afastá-lo do propósito da sua existência, afastá-lo exatamente da sua missão. Fazer com que Jesus se desviasse do curso. E o que a gente ressalta sempre ali naquele texto é exatamente a firmeza de Jesus frente à tentação. É interessante que o que Satanás oferece diante de cada circunstância tinha a ver com uma necessidade, ou tinha a ver com algum tipo de atrativo. Não, olha, transforme as pedras em pães. Quer dizer assim, não fica passando dificuldade, não fica passando necessidade. Né? Você não precisa disso, você é Deus. Pule daqui e os anjos vão te suster, porque a Bíblia diz. Né? Então, reafirme a sua identidade, mostre o seu poder. Ou então, na última tentação, me adore e eu te dou todos os reinos do mundo. Né? Então, fama, poder, riqueza, status. Mas por mais que ele tentasse por caminhos diferentes, que a gente percebe nas três circunstâncias, é uma postura firme de Jesus. E ele usa, interessantemente, ali a palavra para combater as tentações. Satanás usa a palavra de forma... dizem que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque a gente consegue fazer a Bíblia falar o que a gente quiser que ela fale. E aí é o que Satanás fala. Ele pega a Bíblia, né, em tese, é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo, né? Não é a palavra de Deus. Ele pega a palavra de Deus para tentar e fazer Jesus se desviar do seu curso. Mas Jesus, com o conhecimento real da palavra, sempre vai responder, também está escrito. Ele revela ali, então, um compromisso muito grande com o Deus da palavra e com a palavra de Deus, de maneira que as tentações não retiram Jesus do seu curso. O tentador vem, trabalha contra ele, mas porque ele estava comprometido com Deus da palavra e com a palavra de Deus, e a palavra no sentido aqui genuíno, né? Não a palavra deturpada na boca de Satanás, mas a palavra genuína, pura de Deus, ele não se desvia do curso. E isso deve servir de inspiração e de referencial para nós. O objetivo que devemos ter de vida é de crescermos no conhecimento da palavra e só, amém? O objetivo é conhecer a palavra, amém? Não, não é? Porque não tem alguém que conheça mais a palavra do que o diabo. Ele conhece de frente para trás, de trás para frente, de todas as formas. Ele conhece a palavra. Tiago ele vai dizer que nós não devemos nos contentar com a condição de ouvintes da palavra, mas devemos nos tornar também praticantes da palavra. E a gente então observa aqui em Jesus alguém comprometido. Jesus tinha um compromisso. Como cristãos batistas, a gente tem uma declaração de fé que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que quer dizer isso? Quando a gente declara que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Que nós entendemos que Deus se revela através da palavra, bem como a sua vontade. E tudo que nós precisamos saber e fazer está orientado à palavra. De maneira que precisamos nos debruçar sobre ela, para que, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, alcancemos o entendimento da vontade de Deus. Então, não existe nenhuma outra revelação nova e especial que devamos seguir, né? Um profeta, alguma coisa do tipo, porque tudo o que precisamos já está na palavra. Mas o que se destaca, então, nesse primeiro episódio foi exatamente esse compromisso de Jesus Cristo.
Quando Jesus estava ali no deserto, sendo tentado, já havia dias que ele vinha de jejum. Ele não se alimentava. E por isso, então, provavelmente, a primeira tentação foi para que ele transformasse pedras em pães, a fim de saciar uma necessidade, né? E terminar, acabar com uma privação. A privação, ela impõe uma circunstância de sofrimento. Sim ou não? Né? Eu lembro de alguns momentos no seminário, né? O seminário, para alguns, traz algumas experiências interessantes de você sentir muita fome, né? E aí não tendo nada para comer. E eu lembro, às vezes, de madrugada, assim, 1h, 2h da manhã, indo no quarto dos amigos, falando, não, hoje eu não estou aguentando de fome, tem que ir lá no quarto de alguém, achar qualquer coisa para comer. Se você já passou por uma situação de fome, é muito provável que não. A maioria de nós, graças a Deus, não passamos por isso hoje em dia. Mas quem já passou por uma situação de fome, sabe como é a angústia da privação em relação ao alimento, a necessidade de você comer algo. E então vem o inimigo e fala, não, abrevia o sofrimento. Jesus, ele nos ensina que o compromisso, muitas vezes, vai requerer de nós um sofrimento. O compromisso vai se traduzir num sofrimento, vai se traduzir em privação, vai se traduzir em sacrifício. Então, esse é o primeiro episódio que eu gostaria de fazer referência para lembrar aí do compromisso de Jesus. Uma segunda situação, aí, de maneira geral, eu quero citar da relação de Jesus com os líderes religiosos da sua época, fariseus, saduceus, escribas, os sacerdotes, né, de maneira geral, os líderes religiosos. Quando a gente fala dessa gente, fazendo menção da relação de Jesus com eles, era uma relação pacífica, sim ou não? Harmoniosa? Não era, né? Se Jesus estava indo para um lado, eles estavam indo exatamente pelo lado oposto. Dá até a impressão de que Jesus veio para desconstruir aquele sistema. E a postura de Jesus, para se manter no seu compromisso com o Pai, para se manter no seu compromisso com a palavra, fazia com que a relação com aqueles fariseus fosse uma relação de constante embate. A Bíblia cita momentos em que queriam pegar em pedras para atirar nele, queriam matar. A Bíblia cita momentos em que tentavam pegá-lo numa prova, né, uma espécie de uma pegadinha, induzi-lo ao erro, como quando trouxeram a mulher apanhada em flagrante adultério, né, para que ele proferisse ali uma sentença, um julgamento. Havia, então, uma pressão por parte dessa liderança sobre Jesus para que também ele se desviasse do curso, dizendo, não, olha, o sistema aqui funciona dessa maneira, e o senhor não pode vir ensinando essas coisas que vem ensinando, falando essas coisas que você vem falando. Mas o fato é que a gente vê de maneira clara e objetiva, quando estuda os evangelhos, e vê ali a relação de Jesus, é que Jesus, ele se manteve todo o tempo comprometido com a palavra, com o Deus da palavra, com a sua missão, de maneira a despertar a ira, o ódio daquele sistema constituído. Mas ele se manteve em todo o tempo firme naquela missão que ele tinha para realizar, não cedendo, então, à pressão que havia da religião instituída para que ele se desviasse do curso. Quando a gente faz o paralelo desse compromisso de Jesus e pensa no compromisso cristão, né, cada um de nós ao longo da caminhada, a gente percebe também uma luta contra o sistema, né? E o cristianismo, desde o seu nascedouro, ele luta contra o sistema. Lá no início, o judaísmo, mais adiante, o catolicismo, enfim,
ele a todo tempo é atacado. É interessante, por exemplo, a gente ver como a sociedade, a liderança, né, da sociedade, cria assim o celeuma, por exemplo, em torno da causa gay. Não, os gays são perseguidos, os gays são maltratados, são mortos, mas não existe perseguição maior sobre a face da terra do que o cristianismo. Não existe mais morte em relação a uma causa do que no cristianismo. E quanto você vê no noticiário diário sobre os cristãos que diariamente estão sendo perseguidos e mortos? Quanto você vê das igrejas nos diferentes países que estão sendo destruídas? A gente não vê, né? Isso não interessa, não atende ao interesse da mídia. Muitas vezes, para se manter fiel a Deus e ao Deus da palavra e à palavra de Deus, sofreremos pressão de um sistema, sofreremos perseguição de um sistema. E tudo acaba conspirando no mesmo objetivo, de desviar do curso. O que fez Jesus manter-se firme, mesmo despertando o ódio dos fariseus, era o seu compromisso. Porque às vezes é mais fácil ceder, não é? Às vezes é mais fácil negociar, às vezes é mais fácil falar o que o outro quer ouvir, às vezes é mais fácil aderir ao sistema para não ser engolido por ele. Mas Jesus manteve-se fiel diante dos líderes fariseus. E para terminar, a terceira citação que eu quero fazer é a cruz, não é? A cruz foi o ápice ali do compromisso de Jesus Cristo. Era ali que ele queria chegar. E mesmo ali no último estágio do cumprimento da sua missão, ele foi tentado, pressionado para se desviar do curso, né? Salvou aos outros, salve a si mesmo. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Até o último momento, a conspiração para que Jesus se desviasse do curso. O que a gente pode ver nesses 3 episódios, eu tentei condensar aqui a vida de Jesus Cristo, é que o compromisso, ele gera sofrimento, ele pode gerar sacrifício, o compromisso pode gerar uma pressão e perseguição do sistema, mas porque era compromisso, porque Jesus estava comprometido com aquela causa, nada o fez se desviar daquilo que havia sido proposto desde a eternidade para a Trindade. No sacrifício de Jesus, então, os discípulos aprenderam a lição de compromisso. É interessante que quando Jesus é preso, os discípulos ainda fogem, tentam preservar a própria vida. Quando Jesus morre, eles ainda ficam trancados, né? Quase que escondidos. E agora? Né? Não põem a cara do mundo, no mundo, não vão lá para fora, porque tem medo do sistema e do que lhes poderia acontecer. Mas é impressionante a lição da cruz na ressurreição, como ela enche o coração dos discípulos de coragem, de ousadia, de autoridade e de poder. E aí aqueles homens se tornaram o que nós chamamos de mártires do cristianismo. Sabe o que significa isso? Eles aprenderam a lição. E imitaram a vida de Jesus Cristo e se comprometeram no nível máximo, que é o da morte. Entregaram a vida pela causa. O que a gente conclui? É que espera-se do cristão que, a exemplo de Jesus, ele seja comprometido com o Pai através da missão deixada por Jesus. O grande objetivo de vida não é a gente simplesmente aprender. O discipulado, para ser completo, ele tem as 2 facetas, né? A faceta da teoria e a faceta da prática. Jesus ensinou, ele trouxe os discípulos para junto de si, discipulou-os para que eles aprendessem. Mas logo, logo a gente vai observar que ainda quando o curso não estava completo, eles já começaram a ser
enviados. É a parte prática do negócio. Eles já começaram a ser enviados para ajudarem Jesus naquele propósito, naquela missão, naquele trabalho que ele vinha realizando. E eles foram enviados foram enviados 2, foram enviados 3, e na última vez agora que eles estavam sendo enviados, eram sozinhos. Nessas 3 primeiras eles estavam sob supervisão, não é? Agora eram sozinhos. Na última vez é na despedida, quando Jesus está ascendendo aos céus e diz a eles: então agora vocês vão. E aí eles vão, eles continuam a obra de Jesus Cristo. Então, o que se requer do discípulo é que ele aprenda com Jesus a lição de compromisso e seja comprometido com o Pai através da missão. Espera-se do cristão que ele renuncie em prol da missão. Jesus deixa muito claro a necessidade de renúncia para seguir a Ele. É impossível seguir a Jesus sem renunciar a algo, e eu diria algumas coisas. Tem um preço para seguir Jesus, que é exatamente o preço da renúncia. E renunciar aquilo que é insignificante e não tem valor, é fácil ou é difícil? É fácil, né? Aquilo é insignificante, aquilo não tem valor nenhum. Mas toda vez que a gente percebe a lição da renúncia na palavra, ela está ligada com sacrifício. Deixar coisas importantes. Por exemplo, Jesus assim, se alguém não deixar pai e mãe, mulher e filhos, são coisas fáceis da gente deixar? Não, né? Não pode ser o meu discípulo se deixar. Então, espera-se do cristão que ele renuncie em prol da missão. O compromisso se desdobra em renúncia. Espera-se do cristão que ele rompa com o sistema em prol da missão. Porque é impossível se manter no sistema, e a palavra chama esse sistema de mundo, né? Um sistema de valores, um sistema cultural. Não dá para a gente se manter nesse sistema. E o que acontece quando você sai desse sistema? Quem se converteu adulto aqui e sofreu? Quem se converteu adulto e sofreu zombaria, escárnio? Esses dias atrás eu falava com o Valdeci, ele diz que, não sei se é ali onde ele mora, mas em algum lugar o pessoal chama ele de pastor. Tinha lá os seus amigos, tinha cultura de vida, e de repente você rompe com aquilo dali. Você perde a amizade, sim ou não? Você perde a amizade. Muitas vezes você sofre perseguição familiar. Mesmo no seio da família, você sofre perseguição, você sofre zombaria, você é obrigado a romper com o sistema. Uma das coisas mais interessantes que falam para a gente é sobre o dinheiro, né? Lá, fulano de tal está dando dinheiro para o pastor, né? E é fato que o pastor é sustentado pelos dízimos e ofertas, né? E essa então é a zombaria predileta, né, da turma, né? Tá dando dinheiro para pastor, você é muito trouxa, você é muito bobo. Requer-se do cristão que ele rompa com o sistema, até mesmo os seus próprios sistemas. Ele chega para a caminhada com Jesus e ele aprende, olha, tem a lição do dízimo. E essa deve ser a primeira parte. Essa é a cultura da vida de alguém que não é cristão? Esse é um sistema de vida de alguém que não é cristão? É claro que não. E aí, então, ele vai ter que se adaptar a esse sistema. A leitura, por exemplo, não é uma cultura nossa. E ele vai ser encorajado a ler, porque Deus se revela através da palavra, né? Domingo de manhã, às vezes, ele estava lá no campo de futebol jogando a pelada com os amigos, né? Aquele churrasquinho, cerveja gelada. Ele fala, agora eu tenho que ir para a igreja. Eu não vou mais para o campo de futebol, não vou mais para a cerveja gelada. Requer-se, então, ou espera-se do cristão que ele rompa com o sistema em prol da missão. Espera-se do cristão que ele se sacrifique em prol da missão. Quando olhamos para Jesus, quando olhamos para os discípulos, eles se sacrificaram. Sacrificaram.
prisões, açoites. A gente, por exemplo, tem o exemplo de Estevão, que foi apedrejado. A gente tem o exemplo de João Batista, que foi lançado num cárcere. Enfim, sofreram literalmente. Interessante que quando normalmente nos apresentam Jesus, nos chamam para uma vida boa, não é verdade? Mas até que ponto, em qual perspectiva, vir para Jesus, viver com Jesus é viver uma vida boa? E o próprio Jesus diz isso, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas do que Jesus está falando? A gente tem que conversar com ele, falar, mas o que o senhor está querendo dizer com vida em abundância? Porque, numa interpretação de acordo com o sistema, vida em abundância é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É sucesso nos negócios. Isso que é vida abundante numa perspectiva do mundo. Mas se a gente olhar para Jesus, que viveu somente 33 anos e morreu na cruz, a sua vida foi abundante. Se a gente olhar para João Batista, que viveu também aproximadamente esse tempo aí de vida, e terminou degolado, porque uma menina dançou bonito e encantou o rei, aquilo foi vida abundante. Se a gente olhar para Estevão, que foi apedrejado, aquilo foi vida abundante. Se a gente olhar para Paulo, que sofreu perseguição, prisões, açoites, vida sempre ameaçada, aquilo foi vida abundante, não numa perspectiva do mundo, mas numa perspectiva espiritual. Jesus diz sobre si, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E você tem coragem de dizer que a vida dele não era abundante? Mas ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ainda assim a sua vida era uma vida abundante. A vida ela só faz sentido se atende o propósito para o qual ela foi gerada. A nossa vida foi gerada em Deus. E o propósito da nossa existência é o próprio Deus, porque tudo o que foi criado para a glória de Deus. Tudo o que foi criado para a glória de Deus. Portanto, a vida só faz sentido, de fato é uma vida abundante, quando ela cumpre esse propósito. Propósito de glorificar a Deus. E não há outra forma de glorificarmos a Deus, senão nos comprometendo com Ele. E aí, como já foi dito, compromisso que requer renúncia, compromisso que requer rompimento com o sistema, compromisso que requer sacrifício. Tudo que a gente faz em nome de Deus deve, de fato, conspirar para o cumprimento da missão. Deve, de fato, conspirar para a honra e glória de Deus. Talvez o final dessa palavra sobre compromisso, você tome uma decisão de repensar aquilo que você chamava de compromisso com Deus. De repente você fala, não, então peraí, eu não tinha entendido direito. Eu tinha pensado que o compromisso era outra coisa com o Senhor Deus. Eu não estou preparado para renúncia, eu não estou preparado para sacrifício, eu não estou preparado para romper com o sistema e até mesmo ser perseguido com ele. O Senhor me desculpa, porque quando eu ouvi lá a mensagem, que eu entendia que vindo para o Senhor eu seria liberto das minhas dores, das minhas crises, a minha vida ia se tornar melhor, o casamento ia ficar redondo, a vida profissional ia ficar bacana, né? Eu não tinha entendido essa parte. E aí, de repente, você pode dar esse passo atrás. É justo, né? Você não tinha entendido direito, e agora você está entendendo direito, você fala, eu preciso de um tempo, eu vou repensar esse negócio. Mas se você decidir permanecer na posição, deve ser com essa consciência de que o compromisso com Jesus se traduzirá em vida abundante numa perspectiva espiritual e não carnal natural. A vida será abundante numa perspectiva espiritual, mas vai exigir de nós renúncia, vai exigir que rompamos com o sistema
E isso pode custar a nossa própria vida. Vai exigir de nós sacrifício. Talvez alguém fique triste, né? Porque fala, eu ainda não sou esse crente. E aí, talvez para consolá-lo, ou para me consolar, vou dizer para você, eu também não sou. Ainda também não sou esse crente, eu não me julgo nesse nível desejado de comprometimento. Mas é muito importante a gente saber para onde a gente está indo. Saber onde a gente está e para onde a gente está indo. E aí é necessário que a gente tenha pelo menos isso definido. Eu estou indo para lá. Eu estou aqui estudando a palavra, eu invisto na minha devoção pessoal, porque eu quero ser alguém cada dia mais comprometido com Jesus. Eu quero um dia poder falar como os discípulos que foram presos e intimidados para não falarem mais no nome de Jesus. E é exemplo deles dizer, eu não posso deixar de falar. Ou como os meninos lá na Babilônia, né, que são ameaçados em relação à fornalha, em relação à cova dos leões, e eles dizem, faz o que o Senhor quiser, mas eu estou comprometido com Deus. Que coisa bonita, né? Que coisa extraordinária. Olha, não acredite que Deus vai livrar. Eu falo, então, se Ele vai livrar ou não, não sei. O que eu sei é que eu não vou me curvar, seja o ídolo, eu não vou me curvar, seja o sistema, eu não vou me curvar, seja aos meus prazeres, eu não vou me curvar, seja aquilo que pode simplesmente saciar as minhas privações. Eu não vou me curvar. Essa é a decisão de quem realmente está comprometido. E a nossa oração nessa manhã é que cada crente em Jesus que ouve essa palavra seja tocado no seu coração para fazer uma revisão no que tange ao compromisso cristão. Era esse o propósito desse mês. Mexer com a gente para a gente dizer, eu preciso me comprometer mais. Eu sei que isso não vai ser fácil, né? Eu sei que vai doer. Eu sei que vai ter problemas. Eu quero terminar citando uma experiência pessoal de 1997, quando eu subi a colina do Seminário do Sul. Estava subindo lá para fazer o vestibular. Na verdade, final de 1996, ou início, janeiro de 1997, início de janeiro. E eu lembro de eu subindo aquela colina, sabendo que estava começando assim uma nova etapa na minha vida, né? E pior, eu sabia que estava começando uma etapa meio que assustadora na minha vida. Porque eu via os pastores trabalhando, eu tive pastores, eu os admirava, mas eu jamais desejei ser um deles, porque percebia a nobreza e as dificuldades da tarefa. Então, naturalmente, como qualquer ser humano, eu sentia medo, era esse o sentimento. E eu me lembro de subir na colina do seminário e falar assim para Deus, Deus, muda a minha vida. Não importa o quanto isso vai me custar. E eu nunca recomendo você fazer essa oração, né? Não importa o quanto vai me custar, mas muda a minha vida. Meus irmãos, eu nunca sofri tanto na minha vida quanto de 97 a 2000. Eu falei aqui, de repente você pensa que força de expressão. Não, passar fome. Sentir aquela dor da fome, de não ter o que comer. Sabe o que é você, sexta-feira de manhã, estar liberado para ir embora para casa e você não ter um centavo para ir embora para casa? E aí você ir embora no sábado de manhã, porque o dinheiro não apareceu. Eu me lembro uma vez que eu estava com fome, não tinha jantado nada no dia anterior. E aí de manhã eu estava com fome de novo, naturalmente, né? Fui para a aula com fome. E quando acabou a aula eu também estava com fome, né? Porque essas coisas não mudam assim. E aí eu fui no quarto e levei meu material e botei no quarto, naquelas ações loucas nossas, né? E eu voltei para a praça, a gente dava um nome para aquela praça lá do seminário, que era a esquina do pecado. Ali não era pecado falar mal da vida dos outros, então a gente ficava ali, falava mal da vida dos outros, não era pecado. E eu voltei e sentei lá na esquina do pecado e falei, agora eu vou esperar para ver o que Deus vai fazer comigo.
porque eu estava com fome, eu estava cansado de pedir alguma coisa para os outros. Eu falei, eu não vou pedir nada para ninguém, eu vou esperar. E aí estou ali sentado, as pessoas passam, Alex, vamos almoçar? Eu falo, não vou agora não, vou mais tarde, né? Depois eu vou. Né? E aí passa um, passa outro, e passa um amigo meu que já veio pregar aqui na igreja, o Robson Camacho, pregou no aniversário nosso, e despediu e foi embora, de carro, né? Ele não morava no seminário na época. E depois, assim, de 10, 15 minutos, volta o Robson. Né? E sobe a colina e dá a volta por trás do prédio de educação e para do meu lado com a mão do lado de fora do carro e com uma quantidade de dinheiro, salvo engano, era R$10. Falei, o que é isso? Ele falou, pega logo, negão. Deus mandou eu voltar aqui e dar esse negócio para você. Não, mas eu não quero, não. A bestice, né? O orgulho. Não, mas eu não quero, não. Pega logo isso que você está me atrasando, porque Deus que mandou eu vir aqui e trazer esse negócio para você. Às vezes a gente não quer renunciar, porque aquilo que seria objeto da renúncia é o que se traduz em segurança para a gente. Então, por isso, às vezes, a gente não quer renunciar, porque a gente aprendeu que tem que viver de uma forma segura. Então, uma experiência como a de Abraão, quando Deus fala, renuncia ao seu emprego, sai daí de onde você mora, pode vender essa casa, vamos... É muito difícil, porque para a gente se traduz como instabilidade, não segurança. Então, às vezes, a gente não quer renunciar em nome da segurança. Às vezes, a gente não quer romper com o sistema também em nome da segurança, do bem-estar, para não ser perseguido, para não falarem mal da gente, qualquer coisa desse sentido. Às vezes a gente não quer sacrifício, porque a dor é exatamente para proteção. Por que a gente sente dor? Para a gente se proteger. Porque se eu não sentisse dor, eu ia ficar brincando de enfiar um prego na minha mão, colocar a mão num lugar que está lá quente e fervendo, e eu ia me destruir. Então a gente não quer se sacrificar também em nome da proteção. Mas, irmãos, quando a gente opta por essa segurança, essa estabilidade, a gente não vive. A gente não vive, a gente não sabe o que é a vida. A gente não tem experiências com Deus. Eu falei que foram 4 anos terríveis de sofrimento, mas foram 4 anos de experiências extraordinárias. Experiências extraordinárias. Só mais uma para terminar. Sabe o que é você... aceitar o sacrifício de largar o emprego por causa de um voto? Foi o que eu fiz. Larguei o emprego por causa do voto que eu tinha feito para Deus. Mas eu larguei sabendo assim, tem 6 meses de auxílio-desemprego, eu estou pelo menos 1 ano garantido nesse negócio. Onde que estava a confiança? Em mim. Né? Não, pelo menos esse ano está garantido lá com o auxílio-desemprego. Aí chega o dia de receber a primeira parcela do auxílio, né? Você já está com a corda, né? A água já está aqui no pescoço. Aí você chega lá para receber, aí você ouve a seguinte notícia: não, você não tem direito ao auxílio, não tem nada para pagar para você, não. Porque no prazo de 1 ano você já recebeu outro, então não tem direito a receber esse. Aí, de repente, você não tem plano B. Você não tem opção nenhuma. Já viveu esse momento assim, em algum dia da sua vida? Sabe aquela hora que dá vontade? Eu lembro até hoje, da Praça Sans Penha, subindo para o seminário. A minha vontade era de sentar ali na rua e ficar sentado ali na rua, assim, porque eu estava perdido. Sabe aquela expressão que as pessoas falam assim, sem chão? Mas eu consegui terminar o seminário. Foi preciso me entregar a um outro plano de Deus. Aí a história é longa, né? Fiquei devendo seminário, 1 semestre não deixaram eu fazer matrícula, eu recebi ordem de despejo, porque não estava pagando, e aí aquele dia eu chorava, porque falei, é o fim, né? Acabou, não vai ter mais jeito, mas nada, era só o que eu estava vendo. Eu não saí de lá, eu consegui pagar a dívida, eu terminei o curso, só pela graça, pela misericórdia, nada a ver com os recursos. E é essa que é a proposta. A gente sair da zona de conforto e se comprometer com Jesus Cristo. Não posso mentir para você, vai doer.
não vai ser fácil. Tem dias que você vai achar que não tem mais força, mas vai dar certo. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. A gente estava cantando isso diante do culto. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Traduzindo, nau é um barco. As águas não podem tragar o barco em que Jesus está. Se Jesus está no barco, não interessa a intensidade das tempestades. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração, para que estabeleçamos esse alvo do compromisso. E aí, um dia de cada vez, um passo de cada vez, que a gente possa crescer nessa direção de estarmos cada dia mais, cada vez mais comprometidos com Jesus Cristo. Feche seus olhos. E no sossegai. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente cantar? Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, nas águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir, de ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. A promessa é linda, mas ela se aplica no contexto de compromisso com Ele. Aqueles que estão comprometidos, aqueles que se comprometem, podem se apropriar dessas palavras. Pai, obrigado pela celebração dessa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos, para estarmos diante do Senhor, prestando culto, ouvindo e aprendendo da Tua palavra. Pedimos a Deus não somente
o conhecimento intelectual, a capacidade de decorar, mas, sobretudo, a Deus, que a palavra mexa com as nossas entranhas, que possamos acolher, ó Deus, de coração aquilo que tem sido ministrado sobre nós e que isso venha gerar um compromisso de vida nosso com o Senhor. Continue, ó Deus, operando sobre nós, falando de nossos corações. Ordena, ó Deus, a Tua bênção sobre nós nesse domingo. Não só os que estamos aqui, ó Deus, mas sobre esse povo que se chama pelo Seu nome, espalhado em tantas igrejas e de tantas denominações. E de maneira muito especial, ó Pai, que essa Sua graça, Sua misericórdia, alcance aqueles que estão impedidos de estarem aqui conosco. Por enfermidade, por dificuldade de locomoção em função da idade, enfim, visita-os, ó Pai, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Teremos um intervalo de 5 minutos, logo em seguida, a EBD. Que Deus a todos abençoe.